Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do Roberto Rachevsky sobre esse nomezinho que fica ocupando os nossos noticiários ao longo da história do Brasil republicano contemporâneo quase toda, mas especificamente no período de ascensão da Operação Lava Jato, que é a Odebrecht, né? O caso Odebrecht e a coerção estatal. Uma tese que o Rachevsky já vem defendendo há vários artigos é a de que as duas maneiras de atacar e de coibir a corrupção no Brasil, a estratégia Moro, Dallagnol, a estratégia Lava Jato, que vai caçar os agentes criminosos, e a estratégia Guedes, a estratégia liberal, a estratégia de reduzir os incentivos à corrupção, que são provocados pelo tamanho do Estado, pelas imbricações do Estado com a atividade econômica, precisam andar juntas, e a segunda é mais até efetiva do que a primeira, porque reduzindo-se efetivamente os incentivos, onde a corrupção se possibilita e se enraiza, é que se vai efetivamente combatê-la, não apenas prendendo e caçando os agentes que já executaram a corrupção. No caso da Odebrecht, ele dá uma ilustração desse raciocínio, trazendo a ideia de que a empresa, como uma empresa capitalista, ela poderia obter sucesso, satisfazer os anseios, as buscas dos seus empresários, dos seus proprietários, num ambiente de mercado, embora na prática ela se beneficie das vantagens que o Estado confere a ela, sobretudo nessa estratégia de campeões nacionais que o PT projetou. Em contrapartida, os burocratas, os homens do Estado que concedem esses benefícios, que se acumpliciam com as empresas para atingir os resultados, eles precisam desse aparato, precisam dessa estrutura tal como ela funciona. Então, quanto mais exacerbada é a dimensão do Estado, a dimensão da máquina burocrática, da máquina pública, maiores as possibilidades e maiores os incentivos à corrupção. Outra intervenção estatal, além dessa, que cria empresários e empresas beneficiados dentro do jogo, que se fosse um jogo mais limpo, um jogo mais aberto, não teria essas vantagens indevidas. Uma outra forma de intervenção estatal que os liberais costumam criticar e o que gera muitas reações, porque é uma ousadia, né, uma questão realmente sensível e polêmica, se tornou quase uma heresia, é a questão do salário mínimo. A própria existência do salário mínimo ou a tentativa de majorá-lo, como muitos populistas e demagogos fizeram ao longo da história. E sobre isso trata o João Luiz Mauad no seu artigo O Salário Mínimo e os Jovens no Mercado de Trabalho, que é uma crítica atual, num cenário que ainda é de desemprego notório na sociedade brasileira, desemprego que ainda tem números alarmantes, que ainda nos incomodam, as tentativas do governo Bolsonaro ainda não equacionaram esse problema. O que o Mauad coloca é um raciocínio econômico que muitos liberais desenvolvem. É um fato evidente que quanto maior o preço de um produto ou de um serviço que vai ser prestado, é menor a procura por ele, porque esse alto custo, esse alto preço desincentiva essa procura, e maior é a oferta, os bens e serviços à disposição, porque eles não estão ocupados, já que, né, há esse desincentivo. No caso do salário mínimo, que diz respeito ao trabalho de um profissional, né, quando o salário mínimo aumenta na tacada do governo, os empresários demandam menos mão de obra inexperiente e desqualificada, ao mesmo tempo que alguns profissionais mais qualificados passam a achar que esse salário mínimo já é mais interessante para eles, né? Então, esse aumento de fato melhora, como é o propósito, a qualidade de vida de alguns trabalhadores. Para outros ele reduz o salário a zero, né? Porque as pessoas não conseguem trabalho. Para esses, o salário mínimo é um mau negócio. Então é uma questão que os liberais são os únicos a terem a coragem, a ousadia de colocar o dedo na ferida e criticar. Olha, salário mínimo, aumento do salário mínimo, não é bom para todo mundo, é bom para alguns, né? É uma questão que muitos não querem ouvir. Outro mau negócio, do ponto de vista liberal, é a proibição da posse e do porte de armas, preconizada aí pelo nosso Estatuto do Desarmamento. Para o João Luiz Mauad, novamente, existe uma discussão aberta sobre esse assunto, porque há casos no mundo diferentes. Nós vamos ver isso no seu artigo O Direito à Posse e ao Porte de Armas
é uma questão de princípio. Ele coloca, por exemplo, que na Suíça nós temos um país que é bem armado, a posse e porte liberados, extremamente seguro, né? Nós temos Honduras, onde existe a proibição e os índices de violência são altíssimos, e nesse caso no Brasil, vocês também poderia enquadrar, também poderia classificar, onde a gente tem uma limitação muito forte desse acesso à arma e a violência altíssima. E tem o Japão, que não tem arma, que não é liberado, ninguém tem arma, e é um país extremamente seguro, né? Então a questão ela é aberta porque há casos diferentes, mas é aberta do ponto de vista utilitário, do ponto de vista das estatísticas, dos dados. Porque o que o Mauad coloca é que, para um liberal, a questão do acesso à arma não é uma questão utilitária, é uma questão de princípio. O cidadão tem o direito de ter acesso à arma para se defender das ameaças imediatas e também, quem quiçá, de uma eventual tirania do Estado. Então, não é uma questão de utilidade, é uma questão de moral, uma questão de princípio. É isso que o Mauad vai sustentar no seu artigo. Outra questão de princípio é defender o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. E não, isso não é um discurso abortista, e vocês vão ver muito bem por quê. É o Mauad, novamente, que vem tratar desse tema no seu artigo Meu Corpo, Minhas Regras. O assunto surgiu porque a deputada Janaína Pascoal, do PSL, lá de São Paulo, ela propôs à Assembleia Legislativa um projeto de lei que deve entrar em discussão ainda nos próximos dias, ainda está lá em tramitação, que dá às mulheres o direito de escolher o tipo de parto, independentemente de uma determinação dos médicos, né? Se vai ser cesárea, se vai ser parto natural, dá a elas o direito. As mesmas entidades que são contra esse direito, que são contra a cesárea, que fazem campanha pelo parto natural, né? Entidades geralmente feministas, né? Sabe-se lá por que cargas d'água, elas partem para essa ideia naturista de que tem que ser o parto natural, blá blá blá, que a mulher não pode ter o direito de decidir, né? Na prática é isso que elas estão dizendo. As mesmas entidades são a favor do aborto, com o argumento de que a mulher tem o direito de escolher o que vai ser feito com o seu próprio corpo, esquecendo-se, é claro, que há um outro corpo dentro da barriga, né, da mulher, no útero da mulher. Então, é uma contradição flagrante no raciocínio dessas entidades. Falando em liberdade ainda, nesses anseios por liberdade, contraposição a essas tendências irracionais e incongruentes da nossa política brasileira, nós temos uma experiência positiva do Rachevsky, novamente Roberto Rachevsky, no artigo Nenhuma sociedade de cidadãos livres e independentes se desenvolve sob a tutela do Estado. O que basicamente o Rachevsky faz nesse artigo é enaltecer, colocar como um sinal encorajador a ascensão do pensamento liberal nas universidades, no movimento universitário, a difusão dessas ideias nesse meio. Ele conta da experiência dele desde o início da trajetória dos institutos liberais no Brasil, em que ele visitava as faculdades e via a dificuldade, o ambiente hostil às nossas ideias, até hoje, quando isso já é um cenário ainda muito difícil, mas em que já houve uma transformação muito positiva. Então é basicamente um artigo encorajador que o Rachevsky nos traz aí no nosso IL Flash de hoje. Agora, um outro exemplo de como é melhor reduzir o peso e a dimensão do Estado e apostar mais na liberdade do mercado é o que nos traz o João César de Mello no artigo Um Exemplo de Como o Mercado é Sempre Melhor do que o Estado. O autor comprou um relógio em Dubai, ele relata que comprou um relógio em Dubai à prova d'água, né, supostamente à prova d'água. Mas o relógio logo se afogou. Quando ele chegou aqui no Brasil, o relógio logo se afogou, logo deu ruim para o relógio, né? Então, ele foi reclamar. Pediram envio de foto, comprovando que o relógio estava mal, né? Uma nota fiscal, certificado de garantia lá para o Reino Unido, onde é a central da empresa que produz o relógio, produz o produto. Mas ele não tinha guardado nada disso, né? Então, João César de Mello pensou, bom, não guardei nada disso e o preço do envio disso tudo é a metade do preço do relógio, então não vale a pena. Então não mandou. Mesmo assim, com consideração pelo cliente, né, a empresa enviou o novo relógio para ele. O Estado daria esse tipo de tratamento? A máquina pública dá esse tipo de tratamento ao cidadão? É a pergunta que o João César de Mello deixa no ar. Na mesma linha de defesa da liberdade, de combate às ideias, às vezes até bem intencionadas ou teoricamente bem intencionadas, mas que vão dar ruim, né?
vem um artigo final do Ricardo Bourdain sobre o futebol feminino, que é um tema que está tomando aí as redes sociais, todo mundo querendo defender as mulheres brasileiras que estão lá jogando o nosso futebol, representando a nossa camisa amarela e blá blá blá, que elas têm que ser mais assistidas, têm que ser mais, ganhar mais, porque Marta tem que ganhar a mesma coisa que Neymar, etc, 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 etc. É um discurso que você deve estar careca de ver nas redes sociais. O artigo dele se chama Imposição de Futebol Feminino Goela Abaixo. Saiba a quem isso interessa. Um título bem provocativo de um tema que por natureza é provocativo, mas nós estamos aqui justamente para meter os dedos nas feridas. Pode incomodar algumas sensibilidades, mas é isso aí que tem que ser feito mesmo. O fato é que os clubes brasileiros que se classificarem para disputar a Libertadores da América, a partir de 2019 vão ter que comprovar, isso foi um texto publicado em 2018, na verdade, está sendo republicado, né? Na época tinha essa discussão. Os clubes teriam que se classificando para a Libertadores, teriam que comprovar que eles possuiriam um time feminino disputando competições nacionais, né? A pena seria a desclassificação. Se não tivesse, se o time não fizer um esforço para criar uma seleção feminina, uma equipe feminina, né, ele vai ser eliminado da Libertadores. E aí o texto do Bourdain basicamente sustenta que, nesse caso, o que há é uma tentativa de interferir na dinâmica espontânea e natural, cultural até, de como esses mercados funcionam. O caso do Brasil, o próprio futebol masculino, nem sempre foi esse negócio maravilhoso, cheio de cifras astronômicas que nós temos hoje, no Brasil e no mundo, né? Houve um processo de cerca de um século em que o futebol foi ganhando essa expressão, o futebol masculino foi ganhando essa expressão, essa força de marca, os jogadores foram ganhando essa força de marca, e até mesmo grandes astros do passado, como Pelé, por exemplo, né, só foram enriquecer mesmo depois que se aposentaram no futebol. Então, há um processo cultural que atravessa várias e várias décadas para nós chegarmos ao ponto em que nós estamos. Não é com a força de uma caneta intrusiva que nós vamos criar o sucesso do futebol feminino. O futebol feminino conseguiu sucesso, por exemplo, nos Estados Unidos, dessa mesma maneira, espontaneamente, naturalmente, gerando algum tipo de atrativo no mercado e na cultura da sociedade em que ele floresceu, em que ele se sofisticou. No caso dos Estados Unidos, as mulheres procuraram um esporte que fosse mais palatável para elas. O futebol americano, né, que é muito mais bem sucedido lá, não é propício para as mulheres. Elas não preferiram fugir desse esporte, que tem uma certa carga física mais violenta, né, e foram para o soccer, que é o nosso futebol. E por isso o futebol feminino americano faz um sucesso estrondoso lá, é muito bem sucedido em comparação com o nosso. É uma questão de se ter respeito à ordem de desenvolvimento espontâneo das culturas, das práticas, dos interesses na sociedade. Esse tipo de intrusão só torna, e a gente já viu reações nesse sentido na internet, só torna o esporte, acaba fazendo a coisa mais antipática a quem poderia se interessar pelo futebol feminino. Esse foi o nosso IL Flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos e semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.